canções tão lindas. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sendo derramada cada dia mais e mais sobre as nossas vidas. Amém? Hoje é o dia do amigo, é o dia que nós separamos para fazer um culto e refletir sobre esse tema tão importante, sobre algo tão importante para a nossa vida. E isso me fez lembrar uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, que talvez muitos aqui conheçam, que é: o reino de Deus é o reino de amigos. Quantos aqui já ouviram essa frase? O reino de Deus é um reino de amigos. Eu ouvi essa frase pela primeira vez pela boca de um amigo que o ministério fez, que foi o Aminon. Aminon, que esteve aqui na nossa igreja alguns anos atrás. Aminon pregou aqui em um dos congressos dos jovens e adolescentes, mas Aminon partiu, o Senhor o recolheu. Aminon foi vítima do momento de pandemia que nós passamos, e Aminon acabou partindo. Hoje está na glória, está com o Senhor, mas se ele deixou um legado dele para a minha vida e para a vida de muitos que o conheciam, foi essa frase: o reino de Deus é um reino de amigos. Mas é possível existir um reino de amigos? Bem, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito dessa pergunta, desse tema: reino de Deus, um reino de amigos. É possível um reino de amigos? Por isso eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 55, bem o final do capítulo 17, e iremos seguir mais alguns versículos no capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 55. Primeira Samuel 17, a partir do verso de número 55. Assim diz a palavra do Senhor: quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas tirou a sua capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Pai. Temos experimentado e ouvido a Deus até aqui e louvado o teu santo nome nessa grande reunião, ó Deus, de amigos que estamos aqui perante ao Senhor, porque somos igreja tua, ó Deus, família tua, para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. E a ti nós somos gratos por isso, por esses momentos, ó Pai. Mas eu quero pedir mais uma vez, ó Pai, que o Senhor, nesse momento, através da exposição da tua palavra, fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e o nosso entendimento para ouvirmos a tua voz, para aprendermos do Senhor e colocarmos em prática, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ministrar.
Que, ó Deus, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, eu possa comunicar aos meus irmãos, de maneira que não haja ruído nessa comunicação. E, ó Deus, em nome de Jesus, afasta de nós o diabo que tenta roubar do nosso coração a semente da Tua palavra, ó Pai, para que, ao contrário, a Tua semente possa ser enxertada em nosso coração, possa crescer e vir dar muito fruto para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos anos 90, existia um time de futebol, ele ainda existe na realidade, mas esse jogador jogava no Barcelona e o seu nome era Pep Guardiola. Pep Guardiola, ele jogava numa posição que era conhecido como número 4. O número 4 na Espanha, ou melhor, na Catalunha, tinha a função de levar o time até o ataque. Ele era como que se fosse, para a nossa realidade aqui, um primeiro volante que sabia jogar futebol. Meio de campo que sabia levar o time para o ataque. Pep Guardiola era muito querido pela torcida e muito querido na Espanha também. Algum tempo depois, surgiu um outro jogador que ele teve muita dificuldade de tomar o lugar de Pep Guardiola, porque os torcedores não queriam que Pep Guardiola saísse daquele time e desse lugar para um outro jogador. E o seu nome era Xavi Hernández. Xavi Hernández, alguns devem conhecer, talvez tenha se tornado o maior meio de campo na sua era, na sua época, pela sua qualidade. Um homem que ele mudou a realidade da maneira como um volante, um meio de campo jogava futebol. Diz a lenda que quando o Pep Guardiola e Xavi se reuniram, agora Pep não mais como jogador e Xavi Hernández no lugar de Pep Guardiola, quando eles se reuniram e foram ver um jogo do juvenis, eles encontraram um menino lá e disseram assim: olha, nós nos substituímos, Pep dizendo para Xavi, você entrou no meu lugar, mas existe um menino ali que vai fazer a gente se aposentar. O seu nome era Andrés Iniesta. E Iniesta se tornou uma sumidade no futebol. Por que isso tem a ver com Jonatas e com Davi? Isso, na realidade, tem tudo a ver com Jonatas e Davi. Quando surge alguém impressionante, alguém que tem o risco de tomar o seu lugar, o que é que você faz? Quando surge alguém no meio, no nosso meio, que pode tomar o meu lugar, tomar o seu lugar, qual é a sua reação? Bem, a reação precisa ser concernente a alguém que faz parte do reino de Deus. Na realidade, quando nós lidamos com pessoas e seres humanos, vai haver entre nós conflitos. E a grande pergunta é: como é que nós resolvemos os nossos conflitos, ou como nós evitamos os nossos conflitos, para que de fato a gente viva um reino de Deus, um reino de amigos? Quando nós olhamos a reação de Jonatas para essa realidade de Davi, nós vemos que a reação de Jonatas ela é surpreendente. Pois pensem comigo, está lá Golias, um gigante, que está caçoando do Deus de Israel, e está perguntando se há alguém ali, na nação de Israel, no povo de Israel, corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Ninguém tem coragem de fazer isso. Até que surge um menino, um jovem, um adolescente, e ele ouve aquelas afrontas de Golias e diz assim: ei, calma aí, espera lá, alguém tem que fazer alguma coisa. Só que ninguém tem coragem de fazer nada. Então ele toma ali a sua posição e diz: então eu vou enfrentá-lo. A gente conhece essa história. A gente sabe que Davi enfrenta Golias, a gente sabe que Davi mata Golias. E no texto que nós lemos, é o final dessa história, Davi está com Golias, está com a cabeça de Golias na sua mão, mostrando que o Deus de Israel é soberano e mais poderoso do que qualquer outro Deus, porque na realidade só há um único Deus, o Deus soberano. Diante daquele fato, Saul, o rei, que diz o texto bíblico que era maior do que todas as pessoas em Israel, as pessoas batiam normalmente no seu ombro, porque ele era mais alto do que havia ali de costume daquele povo, também que não teve coragem de enfrentar o Golias, quando viu aquele menino enfrentando, vencendo, e com a cabeça de Golias na mão, perguntou: quem é esse menino aí? Esse menino é filho de quem? E ninguém, na realidade, conhecia aquele menino.
E Abner também não conhecia aquele menino, mas Abner pega aquele menino, leva ele na presença do rei, e o rei faz essa pergunta para ele. E ele então diz, olha, eu sou o filho do seu servo Jessé, o belemita. Só que ali do lado, tem um outro personagem chamado Jonatas. Jonatas é o filho do rei, filho de Saul. Jonatas é o herdeiro do trono. E o herdeiro do trono, diante daquela realidade, vê surgir ali do meio daquele povo um jovem despontando, um jovem que fez alguma coisa extraordinária. E talvez a primeira reação de alguns de nós, talvez minha, se estivesse no lugar de Jonatas, é: quem esse menino pensa que é? Por que esse menino está sendo mais aclamado e adorado do que eu? Afinal, eu sou o herdeiro do trono. Mas a ação de Jonatas, ela é surpreendente. Quando Jonatas olha para aquele menino, vê o que aquele menino fez, ao invés de tratá-lo como rival, Jonatas trata aquele menino como amigo. E o texto que nós lemos diz que Jonatas o amou com a sua alma. E ele contemplou Davi e fez com ele uma aliança de uma amizade muito profunda. Isso revela algumas coisas para nós, escancara algumas coisas para nós. Por vezes, nós não somos um reino de amigos, porque por vezes nós nos constituímos como um reino de rivais. Por vezes, quando nós precisamos nos aproximar e sermos amigos, nós acabamos tomando essa decisão de quem ele pensa que ele é? Quem essa pessoa acha que é? Por que essa pessoa está ganhando mais destaque do que eu? Mas Jonatas, ele vai nos ensinar a vivermos num reino de amigos. Se essa é a pergunta proposta no início, eu acredito que Jonatas, ele nos ensina a nós vivermos num reino de amigos. A primeira lição que a gente aprende é que para a gente viver num reino de amigos, amigos verdadeiros doam o que lhe é precioso em favor do outro. 1 Samuel capítulo 18, verso de número 4 diz assim: Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Veja o que aconteceu aqui. Jonatas tirou as suas vestes de herdeiro do rei, as suas vestes que eram totalmente diferentes daquela que o povo comum, nesse caso, usava. E ele então vai se despir dessas vestes e vai entregar para Davi, porque Jonatas está reconhecendo que uma honra a esse menino precisa ser dada, e que era como se ele estivesse dizendo: Davi tem mais honra de usar a roupa de príncipe do reino do que eu mesmo. Isso me fez lembrar de Filipenses capítulo de número 2, verso 1, que diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não tende em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Foi isso que Jonatas fez. Ele considerou Davi superior a ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo: olha, Davi, eu estou te contemplando. Gostei de você, cara. A minha alma, ela se afeiçoou de você. Vamos ser amigos? Olha a prova de que eu gostei de você. Eu estou tirando aquilo que me é precioso. E eu estou reconhecendo isso e eu estou te dando. Para mostrar o quanto eu estou te valorizando. E o quanto eu estou te honrando. Porque há amizades que valem a pena. E ali Jonatas viu uma amizade que valia a pena. Há um fato curioso, de que essa roupa, Davi aceitou. Mas a armadura do rei, quando lhe foi oferecida, ele disse: não, essa roupa não me cabe.
essa armadura não fica bem em mim, isso vai me atrapalhar, eu preciso ir para a guerra e lutar contra Golias de outra forma, com quem eu sou. Mas a roupa de honra de Jonatas, essa ele aceitou. Porque às vezes tem amizades que elas começam a ser feitas somente para usar o outro. O rei Saul só ofereceu a sua roupa, a sua armadura, porque ele queria os serviços de Davi. Jonatas queria a amizade de Davi. Para essa roupa vale a pena receber. Esse presente vale a pena receber. E você? Você é um amigo que faria isso que Jonatas fez? Você tem um amigo que faria isso por você, o que Jonatas fez por Davi? Eu quero dizer para você que você tem sim um amigo que fez isso por você. Jesus, na realidade, ele deu muito mais do que armadura, capa, espada, cinto, couraça. Jesus deu muito mais. Em João capítulo 15, versos de número 13, Jesus diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus deu para você a sua própria vida. Deu por você a sua própria vida. E por isso, nós podemos ser feitos amigos de Deus. A segunda coisa que eu aprendo quando eu olho para essa história, e que Jonatas nos ensina, é que o amor fraternal verdadeiro visa proteger o irmão na sua fraqueza e equipá-lo na sua falta. Algum tempo depois desse momento, dessa história que nós acabamos de ler, vai surgir no coração de Saul uma inveja. Algo que não surgiu no coração de Jonatas, mas vai vir a surgir no coração de Saul. E começaram a cantar músicas. Se Saul tivesse matado X, o Davi matou 2x de número de pessoas, com a expressão de que Davi estava tomando uma posição superior àquela que o rei tinha. E isso deixa Saul irado, indignado. Como que alguém diz? Quem pensa que ele é? E diante dessa realidade, Jonatas, filho de Saul, se constitui e se reafirma mais uma vez como um grande aliado e amigo de Davi, protegendo-o diante dessa perseguição. Quantas vezes, irmãos, na igreja nós temos a oportunidade de proteger pessoas e nos omitimos porque pensamos, não tem nada a ver comigo, ou ainda, não tem nada a ver com o meu ministério, por que eu vou fazer alguma coisa? Não foi assim que Jonatas pensou. Jonatas sabia que tinha uma amizade, sabia que tinha uma aliança, e por isso ele não se omitiu. Por isso, diante daquela realidade, Jonatas decidiu proteger o seu amigo. Que a gente possa fazer isso também uns com os outros, que a gente possa proteger uns aos outros. Ainda na perseguição, diante da fraqueza de Davi, sendo perseguido por Saul, Jonatas não se aproveita desse seu momento e dessa sua fraqueza para crescer em cima do seu amigo e eliminar, quem sabe, um possível rival. Isso é uma lição muito importante para nós. Nós precisamos, cada vez mais, valorizar a qualidade uns dos outros, ao invés de aproveitarmos as debilidades e as fraquezas que todos nós temos, e acabarmos humilhando e derrubando e tentando crescer em cima do outro, para quem sabe a gente possa ter mais destaque ou se constituir em alguém mais importante do que o outro, aproveitando-se da fraqueza um do outro. Jonatas não fez isso. Ele olhou aquela realidade e ele tinha ali a oportunidade de crescer diante de Davi e tomar uma posição mais alta daquela que Davi tinha. Mas ele olhou aquela realidade e não se comportou como um rival de Davi. Mas, mais uma vez, Jonatas se comportou como um amigo. E por que Jonatas age assim? Diante dessa realidade que não parece comum
diante da sociedade que nós vivemos, e com certeza não é diferente diante daquela sociedade que Jonatas e Davi viviam, por que que Jonatas ele decide tomar esse tipo de ação diante de Davi? Porque Jonatas, ele está mais preocupado com o reino de Deus do que com os seus próprios interesses. Isso aqui é uma lição valiosa. Nas nossas relações de amizade, nós precisamos estar mais preocupados e mais envolvidos com o reino de Deus do que com os nossos próprios interesses. Mais uma vez eu lembro de Filipenses capítulo 2, que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é um grande desafio, meus irmãos. Isso é um grande desafio. A grande dificuldade, talvez, que parece, de termos e fazermos amigos no reino, é porque muitas vezes o nosso coração é mais parecido com o coração de Saul do que com o coração de Jonatas. Às vezes a nossa relação ela é mais balizada por rivalidade do que por amizade. Mas nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de amigos. Um dos maiores prazeres da vida é a atmosfera inexplicável da alegria, da gratidão, da paz que se instala numa reunião de velhos amigos. Quantos de nós aqui já não encontramos os nossos velhos e bons amigos e sentamos para conversar e começamos a lembrar as histórias que nós vivemos, seja na escola, na faculdade, seja no trabalho, e nós começamos a dizer, lembra daquela história como se aquela outra pessoa não estivesse lá? E a gente continua a contar, lembra daquilo, lembra que você falou isso e eu falei aquilo, e nós dois começamos a rir, 3 ou 4, e a gente começa a rir, lembrando da mesma história que nós estávamos participando. Mas a gente não se cansa de contar, porque foi algo que marcou a nossa história, porque aquele momento é um momento de alegria, de paz. Aquele é um bom momento. Você tem amizades assim? Você tem amigos assim? Você é um bom amigo? Em terceiro e último lugar, quando eu olho para essa história, aprendo com Jonatas que amigos de verdade reconhecem seus verdadeiros inimigos. Jonatas ele era da tribo de Benjamim. Já Davi era da outra tribo, de Judá. Mas o verdadeiro inimigo para eles não era Benjamim ou Judá. O verdadeiro inimigo para eles era os filisteus. Nesse momento havia certos conflitos entre as tribos de Israel. E Benjamim tinha alguns conflitos com a tribo de Judá. Mas eles dois conseguiram compreender que eles não eram inimigos, que eles não eram rivais, mas que o verdadeiro inimigo que eles tinham em comum eram os filisteus. Meus irmãos, nós não somos inimigos, nós não somos adversários, nós não somos rivais, nós somos famílias do Senhor, nós somos irmãos. Não é sem motivo que nós somos irmãos. É muito difícil se relacionar. Mas o que entrelaça as nossas relações é o sangue de Cristo Jesus. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos lembrar, dia após dia, nós não somos inimigos, nós não somos rivais. Nós fomos chamados para sermos amigos. Apesar de todos esses belos exemplos que nós vemos aqui em Jonatas, que de fato se constitui como um excelente amigo, ele não é o melhor exemplo a ser seguido. O melhor exemplo, e sempre será, é Jesus, que é o grande e verdadeiro amigo que nós temos, e do qual devemos torná-lo espelho também diante das nossas amizades. Jesus é aquele que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele se deu em nosso favor.
Ele não deu apenas uma armadura, uma espada ou cinto. Ele se deu em nosso favor, como diz Romanos capítulo de número 5, 6 a 8. Jesus é aquele que não apenas se despiu da sua glória, mas se vestiu com as nossas roupas, se fez gente como a gente para nos fazer amigos de Deus, como diz Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Ele não somente despiu-se da sua glória, mas ele se fez como a gente, ele vestiu a nossa roupa. Jesus é aquele que foi até as últimas consequências, por amor aos seus amigos. Até onde você está disposto a ir, por amor aos seus amigos? Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus fez isso e nos deixa um exemplo para seguirmos os seus passos. É Jesus quem nos ensina que o reino de Deus é um reino de amigos. Como a gente tem falado aqui, irmãos, é impossível caminhar sozinho. Nesse reino, se você quer caminhar sozinho, é porque você não entendeu esse reino. Porque nesse reino, ele é feito de reino de amigos. Tem duas pessoas que eu quero usar como exemplo final, para deixar mais claro essa relação. Eu quero contar para vocês a história de C.S. Lewis e Tolkien. C.S. Lewis é aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, e Tolkien é aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. Talvez, não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler os livros, mas talvez os irmãos tenham visto os filmes. E eles são os autores desses dois. O C.S. Lewis, que foi um grande amigo de Tolkien, Tolkien, da mesma forma, um grande amigo de C.S. Lewis, em seu livro Quatro Amores, ele diz assim: a amizade, ela não é necessária. Assim como a filosofia, a arte ou o universo que existe porque Deus assim quis. A amizade não tem valor de sobrevivência. Ao invés disso, a amizade é aquilo que dá valor à sobrevivência. Você foi feito para o reino de Cristo. E nesse reino de Cristo, é bem possível que a gente se desgaste por Cristo. É bem possível que a gente passe por maus bocados. É bem possível que a gente enfrente lutas grandes na nossa vida. Mas uma coisa não pode nos faltar, e é isso que Cristo espera de nós. Não pode nos faltar amigos nessa caminhada. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Nós fomos chamados para andar em bando. Tolkien vai falar, lá no seu livro, que na realidade vira o filme Senhor dos Anéis, ele vai contar a história sobre um grupo que é criado e eles são reconhecidos como a Sociedade do Anel. São pessoas que, naturalmente, elas não tinham nada para estarem juntas, mas eles têm alguma coisa em comum. E o que vai unir eles é uma missão, e a missão é que eles estão numa missão contra o mal. E olha como parece com a gente. Nós somos pessoas diferentes. É bem possível que aqui no nosso meio existam pessoas que torçam para 5, 6, 7 times diferentes. E nós somos chamados para estarmos aqui juntos. É bem possível que existam pessoas aqui que tenham nascido do Rio, outros tenham nascido na parte de alguma região do Sul, ou quem sabe no Nordeste ou no Norte. Nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, jeitos diferentes, maneiras de ver o mundo diferentes, mas nós somos chamados para sermos um, como nós cantamos aqui nessa canção. Por quê? Porque é a missão que dá sentido para nós sermos amigos. É a missão que Deus nos deu, que nos aproxima para que nós pudéssemos ser amigos. Eu quero encerrar a minha fala contando 3 exemplos do Senhor dos Anéis que eu acredito que ilustra bem o que é essa amizade que sinaliza para Jonatas e Davi. No filme Senhor dos Anéis e também nos livros, no início da história há 4 personagens chamados hobbits. Hobbits são pessoas de baixa estatura, com os pés peludos. Quem viu o filme sabe. E eles não são corajosos, não são fortes,
são ágeis e furtivos, mas não são chamados assim, não era alguém que você chamaria para fazer uma missão tão desafiadora como essa, de proteger todo o mundo contra o mal que está imperando naquela sociedade. E dentre desses 4 personagens, existe um que é chamado Frodo, ele tem a incumbência de chefiar essa missão. Os 3 outros hobbits se chamam Sam, Merry e Pippin. E é aquele tipo de missão que, somado a quem vai fazer, somado a quem tem que cumprir essa missão, e com a missão com que é aquela que você olha e fala assim, isso não vai dar certo. Eles não vão se dar bem. Então Tolkien faz a seguinte descrição no seu livro a respeito de uma fala de Frodo, e Frodo diz assim: não parece que eu possa confiar em ninguém. No que Sam olha para Frodo entristecido e diz: depende do que você deseja. E outro então começa a falar para Frodo: você pode confiar em nós, para ficar contigo nos piores apuros, até o final amargo. E você pode confiar em nós, para guardar qualquer segredo seu. Mas não espere deixarmos você enfrentar seus problemas sozinho, sem dizer nada. Somos seus amigos, Frodo. Estamos terrivelmente assustados, mas nós vamos com você. Na caminhada a gente precisa de amigo assim. Na caminhada a gente precisa ser amigo assim. Terrivelmente assustados, mas nós vamos com você. Eu lembro que a última vez que eu visitei a Lucy, eu liguei para a Mel e falei para ela assim: Mel, eu estou com medo de ir lá. Eu não sei o que falar. E eu queria que você fosse comigo. No que a Mel me falou assim: pastor, eu não sei nem o que falar, porque eu também estou com muito medo. Mas vamos junto. E nós fomos e visitamos a Lucy pela última vez. E foi um momento que marcou a nossa vida. Nós precisamos de amigos assim na caminhada, que mesmo com medo, diga assim: eu vou junto. Eu estou horrivelmente com medo, mas eu vou junto. Um segundo exemplo que eu olho para essa história é que mais para o final da história, esse hobbit Frodo, ele tinha que levar um anel para destruí-lo no vulcão. A história é basicamente essa. Existe um anel e esse anel precisa ser destruído, porque se destruírem esse anel, o mal perderá, será aniquilado. E essa responsabilidade está para esse homenzinho baixinho, um hobbit, fraquinho, medroso que só. Mas era a incumbência dele. Ele tinha uma sociedade, amigos queriam protegê-lo, mas algumas coisas acontecem na história e essa sociedade ela vai se desfazendo ou precisa ir separando e acaba que 2 amigos ficam juntos, ficam eles, Frodo e Sam. E quando eles chegam na base do vulcão, depois de muito caminharem, de muito andarem pela Terra-média, Frodo está cansado. Porque não somente o andar cansava, não somente lutar contra orques, monstros poderosos e fugir deles cansavam, mas o anel era pesado. Ele não aguentava mais, Frodo não aguentava mais. Ele não conseguia terminar essa tarefa. Nesse momento, Sam, que era o que estava com ele, diz assim, como Tolkien retrata: Sam olhou para Frodo e chorou no seu íntimo. No que falou: eu disse que o carregaria, Senhor Frodo, mesmo que arrebentasse as minhas costas. Por isso vamos, é isso que eu vou fazer, Senhor Frodo. Eu não posso carregar o anel no seu lugar, mas eu posso carregar você junto com ele. Suba nas minhas costas. Vamos até lá, Frodo. Você já vivenciou essa experiência? De ter sido carregado por alguém num momento de muita dificuldade? Quando você não tinha mais forças, Deus enviou alguém. Foi uma ligação, talvez, quem sabe. Foi uma oração, talvez, quem sabe. Ou quem sabe alguém que simplesmente
abriu os seus ouvidos para te escutar. Ou quem sabe, literalmente, alguém que precisou te carregar. Eu já experimentei muito isso na minha vida. Pela graça de Deus, eu tenho bons amigos. E esses amigos me ajudaram demais já. E a minha oração é para que a gente possa ter cada vez mais amizades verdadeiras, para caso a gente precise, surja um amigo que nos faça subir morro acima. E em terceiro e último lugar, último exemplo. Lá no meio da aventura, após passar por apuros, Sam e Frodo estão papeando e relembrando o que já passaram até ali. E Sam começa a dizer, sabe, eu fico imaginando se um dia nós seremos colocados em canções e lendas. Estamos em uma, é claro, mas eu quero dizer, colocar em palavras, contarem a nosso respeito, junto à fogueira, ou lerem sobre nós daqui a muitos anos. E as pessoas vão querer dizer, vamos ouvir a história de Frodo e o Anel. Frodo foi muito corajoso, não foi, papai? Sim, foi o mais corajoso de todos os hobbits. Isso fez com que Frodo risse no meio da dificuldade e falasse, mas você deixou de fora o principal dos personagens. Sam, o coração forte. Aquele de coração forte. É dele que eu quero ouvir. Sam, o coração forte. É dele que eu gosto mais. Afinal, Frodo não teria ido a lugar nenhum se não fosse Sam. Tolkien e Lewis entenderam. E partilharam algo semelhante que Davi e Jonatas entenderam. Que na grande aventura da vida, somos chamados a um reino. E nesse reino, que é o reino de Deus, ele na realidade é um reino de amigos. Que a gente possa um dia, quem sabe, quando chegarmos lá, e quem sabe, se tiver uma fogueira, quem sabe, conversarmos sobre as nossas aventuras, lembrarmos que grandes amigos nos levaram no colo. Grandes amigos nos ajudaram na caminhada. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Que Deus nos abençoe. Quando ele se aproximava do final do ministério, o Senhor Jesus Cristo, quando se aproximava do final do ministério, ele disse para os seus discípulos, já não vos chamarei mais servos, mas eu vos chamarei amigos, porque o amigo sabe tudo aquilo que o outro tem para poder compartilhar. Jesus é o nosso grande amigo, se apresentou como tal, deixou o reino dele na glória, veio para estar entre nós, para nos agregar, para nos reunir, para que nós possamos estar com Ele, Ele sendo o Senhor, mas neste nível de relacionamento, esse nível em que nós possamos compartilhar. Amigo é aquele que compartilha, é aquele que troca. O mundo está muito individualista, é uma característica deste tempo que nós estamos vivendo, o individualismo. E nós precisamos, muito de amigos que possam nos ajudar na caminhada e que nós possamos compartilhar com eles, aprender com eles, crescer com eles, abençoar e ser abençoados. Amigos que nós constituímos, independente de posições até que por vezes esses amigos têm. Esta igreja do Senhor Jesus, ela é centrada no Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, amém? Fora de quem nós não contemplamos salvação. Entendemos Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. Entendemos a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática, sem necessidade alguma de qualquer outro acréscimo. Aquilo que está na Bíblia está para cada um de nós. E a história da Bíblia
é a história da revelação do amor de Deus. Deste amor que nós recebemos e que nós compartilhamos com as pessoas, com todas as pessoas. Aceitem ou não aceitem, compartilhamos. Não como imposição, não como que descendo goela abaixo. Compartilhamos. Compartilhamos no modo de agir, de cumprimentar, compartilhamos no estender as mãos, no visitar, compartilhamos. Nós temos uma convicção, somos igreja do Senhor Jesus, cremos em Jesus, declaramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Fora dele não há nenhum outro Salvador, não há nenhum outro tipo de caminho, e Jesus é o nosso grande e melhor amigo. Nos alegramos nesta noite em receber tantas pessoas aqui, amigos visitantes, e tem alguém que nos visita aqui que é da Testemunha de Jeová. É muito bem-vindo. Inclusive no final, eu gostaria de poder conversar com você. Você é muito bem-vindo. Muito bom poder te receber aqui, nesta igreja onde nós falamos do Senhor Jesus Cristo, que nós compartilhamos do Senhor Jesus, deste evangelho maravilhoso. Eu, no tempo de seminário, estudei sobre os Testemunhas de Jeová, da fundação dos Testemunhas de Jeová, e eu tenho muita alegria em poder te receber como qualquer pessoa aqui. Então, quem aqui está do Testemunha de Jeová, que é muito bem recebido, eu gostaria de te conhecer e apertar a sua mão depois do culto, que você possa vir e voltar inúmeras outras vezes, para nós compartilharmos desta fé no Senhor Jesus. Amém? Tem um nome, mas não vou citar o nome, porque eu gostaria de te conhecer. Você é muito bem-vindo mais uma vez. Tá ok? Neste momento eu quero aqui, meus irmãos, caminhando para o final do culto, louvando e glorificando ao Senhor por este momento, por esta palavra. Quero então convidar o irmão Leônidas com o Judson. Está aí o Judson? Vem cá, por favor. Vem cá, Leônidas. Pode parar de tocar e vem cá. Tá? E pastor Zeca e Raíssa. Nós vamos orar por eles. O Judson está indo e levando o pai, e vão aprender lá. É para Curitiba, é isso? Estou indo para Curitiba participar de um dos melhores congressos de juventude, que é o Despertar. Vai ser lá em Curitiba. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ir na paz, que possam aprender muito, que vocês aprenderem lá, compartilhem com a gente depois. Judson está conosco, o pastor Zeca com a juventude, quem sabe em outro momento outros jovens também possam participar. Pastor Zeca e Raíssa, eles viajam amanhã. Pastor Zeca estará falando num acampamento lá, Igreja Batista da Glória, é isso? Né? Na Igreja Batista da Glória do Espírito Santo, mas vai ser num acampamento de jovens. Então estarão viajando amanhã para que possam estar nesse acampamento. Não estarão nesta semana conosco, que nós vamos orar para que ambos possam ir em paz, possam ser usados por Deus, possam aprender e possam voltar com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, então nós vamos orar ao Senhor neste momento. E após a oração nós vamos cantar. A coisa melhor, ou melhor, a coisa que nós gostamos de fazer é cantar. E aí, após o cântico, ao final deste momento, então tem aquele caldo gostoso, preparado com um tempero que só a Pibilins, é segredo, só tem aqui na Pibilins, e nós vamos compartilhar deste caldo. Nós temos o espaço que foi reformado aqui do lado. Maria Eliane veio para cá essa semana, os irmãos trabalhando para poder deixar aqui. É a primeira vez que nós vamos usar aqui nesse lado, tá ok? Mas é possível que fique um pouquinho apertado, certo? Então pega o caldo, vem para cá, mas não deixe de poder participar todos, e em especial nós vamos dar a preferência para o visitante. O visitante tem preferência aqui nesse momento, tá bom? Então nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome.
Agradecemos por este momento, ó Pai, onde o Teu nome é glorificado. Ó Deus, o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, em quem nós cremos, ó Pai, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, que habitou entre nós, que, ó Pai, nos convida para este relacionamento de amizade, de amigos, de estarmos juntos. Senhor Deus, então, agradecemos por cada irmão que aqui está, agradecemos por cada visitante, por cada amigo dos nossos irmãos, que alegria grande poder receber, porque todos são sempre muito bem-vindos. É muito bom, ó Pai, estarmos juntos em família, e é muito bom recebermos amigos dos amigos e recebermos, ó Pai, visitantes aqui. Senhor Deus, nós queremos agora pedir a Tua graça sobre a vida do pastor Zeca e da Raíssa, Pedro e da Bia, na viagem que eles farão para o Espírito Santo, para Guarapari, que o Senhor os leve em paz, que o Senhor os conduza nessa estrada, que o Senhor os livre de todo acidente, que cheguem lá bem, ó Pai, que sejam usados pelo Senhor lá neste acampamento, para que possam ministrar àqueles jovens e adolescentes que estão lá preparados, que o Teu nome seja glorificado, e ó Pai, que eles voltem com alegria de terem sido usados pelo Senhor. Então os abençoe. Ó Deus, pedimos também pelo irmão Leônidas, e pedimos, ó Pai, pelo Judson, nesta viagem que farão para Curitiba, que o Senhor os abençoe, e o abençoe lá neste grande estúdio Despertar, que seja, ó Pai, uma grande celebração, que haja, ó Pai, ali o mover do Teu Espírito Santo, e que eles, ó Pai, aprendam, cresçam, e também de lá venham trazendo boas notícias para todos nós. Senhor Deus, dá a graça na continuidade deste culto, e ó Pai, já te pedimos por esta nova semana, que dedicamos e consagramos ao Senhor, que seja uma semana de paz, uma semana, ó Pai, em que nós possamos trabalhar, que possamos estudar, ó Pai, aquilo que tenhamos que fazer, que façamos, mas sempre entendendo que o Senhor é o nosso amigo e está ao nosso lado. Dê graça também para abençoar pessoas, para estender a mão para pessoas, para testemunhar de Ti. Dê graça para termos bons relacionamentos. Abençoe os encontros das células nesta semana. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, então, ao final, nós teremos este momento de compartilhamento. E esta pessoa, eu gostaria muito de poder te conhecer. Deus te abençoe. Sou